Olá a todos e a todas, sou Luís Serguilha. Vou tentar vos dizer algo ou intensificar alguns conceitos que envolvem o caos, o corpo, as tentativas de escrita, os ritmos afetivos, porque o corpo do escritor parte do caos, não é? Os artistas, o corpo dos artistas, dos escritores, partem sempre, não é? São arrancados do caos. Eles acontecem nas ressonâncias caológicas, não é? E são atravessados por ritmos afetivos. Quando falamos em ritmos afetivos, conectamos ao caos. Mas são ritmos afetivos impessoais, são acósmicos. O acósmico tem a ver com a força da impessoalidade. Isto é, quando falamos em impessoalidade, o sujeito histórico, o sujeito biográfico não está presente. A consciência julgadora ou retardadora ou culpabilizadora ou avaliadora está completamente fora. Esses ritmos afetivos, né, eles conectam-se a outras forças dentro do heterogéneo, isto é, por meio de quê? Por meio de correntezas sígnicas intensivas. Estamos a falar já do intensivo e estamos perante um corpo, não é, de espelhamentos de tempos delirantes. É o tempo delirante, o tempo que foge ao movimento, que não está subordinado ao movimento, esse tempo sublunar. E, como nos disse José Gil, o filósofo José Gil, filósofo português, não é? Que são espelhos de uma vitalidade osmotizante, de um devir. Ele ainda reforça que há aí uma espécie de germe perceptivo que se caotiza, isto é, há uma força microperceptiva, são micropercepções, ou são sombras até expressionistas, ou personagens expressionistas, relembramos do Proust, de um devir, de tudo isto, este germe perceptivo, ou esses vórtices de germes perceptivos, multiperceptivos, microperceptivos, constroem uma espécie de microcaos e tentam construir uma pré-forma, como nos diz Gil, uma pré-forma que tentará regerminar, né? Porque esses espelhamentos entram dentro daquilo que nós chamamos de velocidade lenta, ou uma velocidade ralentada, isto é, eles aceleram e desaceleram o movimento sígnico até atingir aquilo que nós podemos chamar de uma traçadura do transcendente, ou melhor, uma traçadura de zonas do impensável. E aí, quando entramos na zona do impensável, estamos a entrar também numa zona de consistências. Isto é, consistências porque há, a partir dessas zonas do impensável, essas zonas consistentemente impensáveis, partículas virtuais são arremessadas sobre o mundo. E é aqui que a vida se liberta, é aqui que a vida se cria uma força autónoma, e é aqui que o corpo do escritor é incitado, é estimulado a fazer pensar por meio de quê? Por meio da insânia, por meio da loucura, através desse caos, não é? Dessa histeria que atravessa o corpo do escritor, que o envolve por meio de um ritmo aberrante, um ritmo insano, um ritmo louco, não é?
e, simultaneamente, é envolvido por fugas verbais, cígnicas, extremamente lúcidas, que também são essas fugas extremamente lúcidas e fugas extremamente rigorosas que vão perfurar o corpo do escritor. Portanto, são forças caóticas da natureza que perfuram o corpo do escritor. São luzes turbilhonadas, são uma espécie de vórtices, de voragens de uma matéria, luz e imagem. Aquilo que nós podemos chamar de phaneron, isto é, aquilo que acontece, é o acontecimento. É o acontecimento resplandecente, é uma violência cígnica, como eu já disse, portanto, é uma violência cígnica que estimula o corpo do escritor a pensar o impensável. Portanto, há aqui uma ritmicidade caleidoscópica. É caleidoscópica e também compositiva. É compositiva porque é também multiplicadora do caos. Quando há uma multiplicação do caos, acontece no corpo do escritor uma desterritorialização ou uma mudança em si absoluta que faz que ele seja contagiado por contrapontos melódicos, por forças rítmicas, por esse ritmo figural, esse ritmo das afecções, que libertam o caos, investem no caos, e é aí, nesse caos, ou nesse microcaos, que depois é construído, que surgirão aquilo que podemos chamar de linhas criativas. E quando surgem as linhas criativas, há algo que nos faz repensar, que é as linhas criativas, as linhas caológicas, as linhas ritmáveis, rasgam completamente o organismo, isto é, rasgam o sistema orgânico. Há uma ruptura do sensório-motor, podemos chamar de senso comum. Há uma ruptura do sujeito histórico, do sujeito pessoal, do sujeito biográfico, do sujeito da forma. Portanto, não há um surgimento do aformal, há uma ressurgência do alógico. Acontece uma força inumana do humano, isto é, o sujeito humano, como sabemos, tem medo do caos, tem horror ao tempo, tem horror ao intensivo, tem horror ao acentrado, tem horror àquilo que não controla. Portanto, mas o corpo do escritor tem que mergulhar nesse caos, tem que enfrentar o caos. Ele compõe e amplia o caos porque não tem pavor ao pensamento, não pode ter horror ao pensamento, porque o pensamento só lida com o caos e com a vida. E a vida nada tem a ver com o orgânico, ou nada tem a ver com o objetivável, ou a finalidade, ou com a forma totalizadora. Portanto, a vida criativa tem a ver com o caos. Pronto, não podemos ter o horror, o escritor, aquele que tenta escrever, não pode ter horror ao movimento intensivo, nem ao tempo, não é? Porque ele faz do ritmo acontecimental um afeto. Portanto, ele faz do caos um ritmo acontecimental afetivo. Portanto, ele não evita, o escritor não evita as conexões do pensamento com o caos. Aliás, é bom que se diga que no acaso dos encontros, no insituável, no improvável,
e no impensável que o pensamento penetra no caos. Portanto, ele se esculpe com as afecções do caos. Ele se esculpe com a luz turbilhonante da matéria. E quando isso acontece, ele destrói as esferas de pontos de vista dominantes. Ele desfaz a percepção. Ele esburaca, ele escarifica, ele desloca-nos dos eixos. Ele faz deslocar os eixos da Terra. Pronto, o que é que ele faz no fundo? Ele retira o corpo do escritor desse aprisionamento platónico, né, que sempre viu o corpo como um obstáculo. Portanto, o escritor, né, o que eu quero tento dizer aqui, não sei se estou a conseguir, mas é isso que estou a tentar vos dizer, que o escritor é atravessado pela loucura. Mas é uma loucura dentro de uma linguagem excluída, de uma linguagem intensiva, de uma linguagem vibrátil, aberrante, insana, demente, uma linguagem fora da significação. Essa semiótica das intensidades, onde ele está infiltrado, portanto, essa linguagem em fuga, e é aí que o seu corpo, vai escutar o infinito dentro de quê? De um lugar do espanto. Mas é o espanto, é esse lugar de espanto que faz com que ele recuse determinações racionalizantes, recuse essa linguagem ausente, né? Essa linguagem, digamos, que está assente, essa linguagem envolvida por esquemas de autoridade, de significações, de lógicas totalizadoras, de objetivações. O que podemos concluir é que ele recusa essa linguagem que está presa a dualismos, ao binómio, isto é, a essa ditadura da significação. É aí que o corpo do escritor se torna um estranho iluminador, não é? Que força o pensamento a pensar o impensável, como já disse, e aqui é que ele começa a inventar novas relações com o mundo. Ele sente que a loucura que os deuses, sabe que os deuses sempre agrilhoaram os loucos, porque são os loucos, os dementes, os libertários, os libertinos, que sempre quebraram com o sensório motor e com o status quo, e sempre incomodou tanto ao poder como aos próprios deuses. Não é? Pronto, o escritor, o corpo do escritor sente que a loucura, a magnitude do imprevisível, que vem desta vastidão do fora, esse de fora, que é o indiscernível, o indecifrável, o incontrolável, o improvável, não é? E que está sempre em estado de desassossego, de misturação, de transmutação, é o caos no corpo do escritor. Um caos como correnteza salvífica e criadora da vida. E esse ritmo afetivo que eu falei anteriormente, é esse ritmo que podemos chamar agora de agramatical, né? Que rasga com toda a estrutura do semelhante, rasga com toda a estrutura do senso comum, despedaça sistemas de regras e extrai novos mundos no mundo para evitar o quê? Evitar o normótico, o tempo homogéneo, evitar sobretudo o reconhecimento, porque na arte não há reconhecimento, não há recompensas. Eu acho que só procura reconhecimento quem não consegue quem não consegue construir diferença em si, quem não consegue fazer durar o tempo em si, quem não consegue entrar ou produzir tempo por meio do seu corpo extremamente, um corpo extremamente um corpo dilatado, um corpo que sabe acontecer e sabe estar dentro do movimento acontecimental, esse corpo que evita o solipsismo, esse corpo que sente que o caos é a sua grande força criativa, esse corpo que não pensa, mas que força o pensamento a pensar. Portanto, ele sabe que o caos é a matéria do pensamento,
É uma matéria, esse corpo que força o pensamento a pensar por meio de linhas, novas linhas de força, novos conceitos, um corpo que produz novos afetos, novas dimensões de tempo, mas dimensões de tempo simultaneamente virtuais e reais. Portanto, esse caos com que o corpo do escritor está, onde o corpo do escritor está mergulhado, é um corpo também envolvido por vontades de uma potência que intensifica o processo de criação. Portanto, toda a história, possivelmente, toda a história do pensamento humano sempre foi orientado, pela lógica, pela significação, pela semiótica da significação, pela construção de formas. Portanto, e aqui o caos não é um protótipo da desordem. O caos nada tem a ver com a desordem. O caos é uma força positiva, porque é potência em si, e é uma força em mudança ininterrupta. É isso que o corpo do escritor faz, sente. E se transforma, não é? Ele transforma-se, ou transmuta-se, transverte-se, não é? Em forças de mudança ininterrupta, em linhas intensificadoras de velocidades lentas, porque o caos é sempre anterior a qualquer tipo de ordem. Portanto, é um ritmo caleidoscópico, onde o corpo do escritor, nesse ritmo caleidoscópico, o corpo do escritor reinventa e afirma a vida. Ele decifra signos efervescentes que o mundo está sempre a arremessar permanentemente. Nós até podemos afirmar com alegria, não é, que o caos tem a ver com a diferença. O caos tem o caos tem a ver com a diferença. Porquê que tem a ver com a diferença? Porque o caos não produz identidade, não produz representação, não produz significação. Então, porque no caos não há qualquer tipo de ordem ou bom senso ou semelhança. Não é? E nós sabemos, não é? Basta estar atento àquilo que o Nietzsche nos ensinou prodigiosamente, é que só o que tem diferença é que retorna. Isto é, nós temos que ir muito além daquilo que nos aparece dentro das formas e das funções. Os corpos, de uma maneira geral, estão organizados dentro de um tempo normótico, de um tempo escravocrata, de um tempo escravo, não é? de um tempo cronológico, não é? Como a própria inteligência ou intelecto, a própria inteligência e o intelecto estão presos dentro de propriedades lógicas e que nos têm levado e criado todo tipo de neuroses e psicoses. Portanto, a inteligência e o intelecto continuam encoraçados, não é? Em propriedades físicas, não é? Elas alimentam-se de concordâncias, de consensos, de contradições, de oposições, etc, etc. O pensamento nada tem a ver com isso. O caos não tem a ver com isso, porque o pensamento só lida só trabalha, as forças do pensamento, toda a matéria prima do pensamento está dentro do caos e dentro da vida, não é? E se o caos repete diferentemente, não é? E sendo essa repetição sempre essa força da diferença, o caos e a catástrofe, ou uma quase catástrofe, isso acontece nos grandes textos, nos poemas que nos impactam, há uma aproximação, uma quase catástrofe, que cria ritmo no leitor, cria uma forças ritmáveis, forçam-nos a construir novos conceitos, não é? Há uma gestação de novas sensações de forças, de semióticas de forças incontroláveis, e isso faz com que o caos e a natureza estejam em relação permanente.
Isto é, o caos não tem propriamente uma direção, como sabem, ele não tem direção, e a direção do tempo normótico, esse tempo escravo, é que nós podemos chamar de doxa, não é? Até podemos falar de aprisionamento, ou até de rebaixamento da vida. Portanto, é a prisão total, portanto, é a servidão, é uma servidão. Nós estamos sempre ameaçados por essa entropia da servidão e da escravidão do tempo, esse tempo sobrelunar, esse tempo cronológico, onde esse tempo completamente preso à igualização, preso àquilo que nós podemos chamar de termodinâmica, que leva muitas vezes para a morte, que leva, para a morte das diferenças, e se as diferenças em nós desaparecem, a nossa vida não tem sentido. Portanto, o corpo do escritor, é bom, eu queria tentar-vos abreviar ao máximo, estes são conceitos extremamente complexos. Esse corpo do escritor mergulha e se movimenta nas imanências, no caos, nas forças consistentes, e é aqui que o intensivo atinge um grau máximo para se diferenciar e se conectar, e quando essas conexões cígnicas, essas conexões do impensável, atravessado por sensações, todo esse ritmo atravessa esse corpo, utilizando o conceito de Artaud, esse corpo sem órgãos. Portanto, o corpo do escritor acontece na absorção do caológico. Basta, acontece com o Artaud, acontece com o Kleist, acontece ao ler os textos de Cummings, mesmo com o próprio Camões, que eu leio os Lusíadas dentro de uma complexidade caológica, transgeográfica, transpolítica, de uma criação de novas línguas dentro de uma língua. Kafka, ou podemos mencionar outros escritores mais para a frente. Esse corpo de escritor que acontece nessa absorção do caológico, ele pluraliza mundos, há uma multiplicação de matrizes, a sensação que o escritor tem é como se estivessem a mergulhar numa enciclopédia movediça e experimentar o mundo por meio da imanência. Que a imanência é em si uma dimensão babelesca, isto é, porque assimila personagens expressionistas do absurdo. Alimenta-se de quê? Do excesso. E quando se alimenta do excesso, o corpo escritor, ele alimenta-se do alógico da vida. Ele alimenta-se do alógico da vida porque ele sabe que toda a criação é uma queda. Ele sabe que toda a criação é um fracasso. É por isso que estou sempre a dizer que não há sucesso na arte, não há sucesso na literatura. Não há, isso não existe. Portanto, os signos artísticos, os ritmos, o caos, o impensável, tudo isso tem a ver sempre com o combate do pensamento, dentro de um fracasso em exultação, isto é, dentro de uma hesitação. Aquilo que Foucault nos chamou a atenção, que a vida, dentro da vida, que é uma força problemática, isto é, a arte, a literatura e o pensamento é sempre uma força
problemática, que não admite em si qualquer tipo de sucesso, ou qualquer tipo de vitória, ou de pódio, ou de premiação. Portanto, a arte é a vida, o Criador é filho dessa potência afetiva do caos, e a potência, essa força das semióticas, ou a semiótica das forças, não é? Onde o corpo do escritor está envolvido, podemos chamar que é o afeto da exultação, o afeto da alegria, não é? E a alegria nada tem a ver com felicidade, não é? A alegria acontece quando todos esses ritmos afetivos nos atravessam e nós nos perdermos, é? Quando o escritor se perde. E para se encontrar, novamente, tem que existir, ele tem que se perder, senão isso não acontece. Há quem chama isso, e é muito interessante, que é a alegria cruel, isto é, o corpo escritor é uma alegria cruel que constrói um espaço de acontecimentos, de expressões do intensivo, que o faz diferenciar-se fora desse reconhecimento, dessas compensações ou desses sucessos, completamente fora, e das significações, porque as significações estão ligadas às compensações, as significações estão ligadas ao sucesso e aos êxitos, e que nada tem a ver com a arte, o pensamento, e que nada tem a ver com o caos, que nada tem a ver com os signos artísticos em movimento. Isto é, tem a ver, quando falamos nessa alegria cruel, estamos a falar na cartografia de corpos por meio, né, de um possível compromisso, que não é um objetivo, ou de uma possível força ética, digamos, que tem a ver com o pensamento e com a vida, que não faz da literatura ou da arte uma servidão das imagens de cartórios, ou de reservatórios, ou de compêndios do passado, da vida de alguém, mas tem, ou de uma memória hominídea, patológica, né? Mas tem a ver com a intensificação, né, nesse ritmo do caos. Isto é, e quando há uma intensificação desse ritmo do caos, estamos muito próximo daquilo que podemos chamar da vivência, do profano, do delírio, do impossível. Isto é, há uma invenção de uma multidão barroca, de uma multidão gótica, de uma multidão por vir, ou de uma multidão que não aconteceu. E é aqui que o alvoroço, né, a inquietude vitalizam a vida do corpo do escritor. Porque quando o alvoroço, a inquietude, essa vitalização da vida e essas forças rítmicas, essas semióticas das forças, essa força do impensável desaparecem, o escritor morre, o escritor desaparece. A escrita não acontece no intensivo, porque o caos é aqui que eu queria estar mais focado. Porque o caos é o confronto de forças que estão a percorrer esse mundo obscuro, não é? Aquilo que os barrocos falavam de mundo sombrio, não é? E que o Leibniz depois nos fala dos mónadas, não é? Que são os clarões que ressurgem desse mundo sombrio, são as almas germinativas, não religiosas, mas essas almas regerminativas, essas almas que recriam vida, não é? E é aí que se encontram as forças do singular. Isto é, esse mergulho no obscuro, esse mergulho no caos, que impossibilita, como sabe, o caos impossibilita a relação de duas determinações. Não é propriamente uma ausência de determinações. O caos e as suas velocidades, não é, desfazem no infinito o quê? A possível compreensão. É isso que o caos faz. Eles desfazem, ele não deixa, não é? É isso que o pensamento impensável, o pensamento intensivo, não deixa que isso aconteça, que surja uma compreensão totalizante, ou totalizadora, uma iluminação completa, e não deixa que as percepções do mundo entrem naquilo que podemos chamar de uma clarificação ou evidência. Portanto, há uma fratura, há fraturas permanentes.
Porque o caos não é o tempo, o caos não é propriamente uma sucessão de instantes, o caos nem propriamente faz tempo. O caos é tudo aquilo que criou intensivo em nós, é a matéria-prima do criativo, e fora do caos o que nós encontramos são sempre as identidades e as representações que nada têm a ver com o pensamento, nada tem a ver com a arte, nada tem a ver com o criativo. Portanto, basta relembrarmos do Nietzsche, quando diz que o homem é um ser que se constitui por estruturas, ele sempre nos avisou isso, atenção, e por regras, sempre foi assim. Portanto, ele compõe-se por comportamentos, e se a estrutura se romper, se essas identidades, essas representações se quebrarem, onde é que nós mergulhamos? Nós mergulhamos no caos. É isso que eu queria chamar a atenção. Isto é, se o sensório motor, né, se o senso comum, se as representações, se as identidades, se o sujeito histórico, o sujeito pessoal, as objetivações, tomarem conta do caos, ou não deixarem que o caos aconteça, o que vai surgir é o seguinte: é a banalização, a estupidificação, a imbecilidade, a obsessão pelo poder. É isso que está a acontecer hoje, politicamente e socialmente no mundo. Portanto, o caos evita, né, que a vida seja estupidificada ou imbecilizada, porque essas representações, essas identidades, esses sujeitos históricos, eles aprisionam as forças criativas, inventivas, libertárias. Né? Spinoza já me chamou a atenção também sobre isso, muito bem, de uma forma tão eloquente, não é? Dentro de um ritmo tão eloquente, um ritmo conceptual. Basta estar atento ao livro quarto e ao livro quinto da Ética, e ele avisou-nos dessas tremendas entropias. Portanto, o corpo, eu quero agora tentar reforçar, porque eu estou a falar quase por fragmentos, que o corpo do escritor ou do artista, ele cria lugares, nos intervalos do tempo. É isso que ele faz, ele cria lugares nos intervalos do tempo. Ele navega sobre os acasos das línguas, nos exercícios da linguagem. Ele caminha entre as ressonâncias, das ruínas das palavras, e essas palavras